Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Síria, hoje, dia 9 de dezembro de 2024. São 10 horas da noite aqui em Jerusalém, 11 da noite lá em Damasco e 5 da tarde no horário de Brasília, no Rio de Janeiro, no momento que eu gravo esse vídeo. E antes de eu começar a entrar no assunto propriamente dito, deixa eu falar para vocês que eu vou, a partir de amanhã, unir os vídeos de Israel e da Síria, tá? Eu vou passar a falar as coisas da Síria no vídeo de Israel, porque a verdade é que tem muita coisa em interseção, muita coisa junta, então ficar dois vídeos, eu estou acabando repetindo informação, então eu vou passar a falar os assuntos juntos, tá? O vídeo de Israel amanhã vai incluir também os assuntos da Síria. Pois bem, a partir de amanhã, né? Todos os vídeos a partir daqui, né? Pois bem, Israel fez um avanço aqui na região da zona púrpura, né, da linha púrpura, aqui realmente retomou várias áreas da Síria que já tinham sido tomadas por Israel no passado, lá na guerra de 1967, né, do Yom Kippur, e tinham sido devolvidas em função de um acordo de cessar-fogo, mas Israel entendeu que devido à periculosidade aí dos rebeldes na Síria, era importante retomar essas áreas, né? Além disso, Israel tem feito vários bombardeios aqui nos portos sírios, justamente devido a possível uso disso contra Israel. Tanto aqui em Tartus, que é o porto controlado pelos russos, quanto aqui em Latáquia, que é um porto realmente usado pelos sírios propriamente ditos, né? Então essa é a situação. A outra coisa que tem destaque hoje é a questão da prisão de segurança máxima Sednaya, né? Sednaya é o nome de uma prisão de segurança máxima que tem aqui em Damasco, que era usado principalmente para presos políticos. Então o pessoal que fazia oposição ao Assad era jogado nessa prisão. E a situação é desesperadora. O pessoal foi lá e libertou todo mundo que estava nos níveis superiores, né? Já encontraram coisas absurdas. Tinha crianças, tinha mulheres que estavam lá há anos, sem nação, sem nada. Tipo o pessoal lá de Brasília, lá que o Alexandre de Moraes faz qualquer arbitrariedade com eles. Pois é. Só que nesse caso era pior ainda, né? O pessoal ficava lá anos sem direito ao acesso à justiça e coisa e tal. Tem casos de crianças que cresceram na prisão em isolamento e nem falam direito, com problemas mentais, porque ficaram sofrendo torturas e coisa e tal. Mas o pior é o seguinte, parece que eles descobriram agora que tem 3 níveis abaixo da prisão e que eles não conseguem chegar nesses níveis abaixo da prisão, porque estão todos protegidos com portas, com códigos e não sei o que lá. Então está uma corrida contra o tempo, porque eles conseguem ver na câmera de monitoramento da prisão que existem ainda pessoas presas nos níveis abaixo, mas eles não conseguem chegar lá. Uma tragédia absurda isso daí, só preso político. É assim que as ditaduras começam assim. Começa com Alexandre de Moraes prendendo um cara ou outro que falou uma coisa errada aí, que quebrou coisa. Daqui a pouco começa a prender qualquer um que o governante não foi com a cara da pessoa, vai preso. E aí não tem mais devido processo legal, não tem mais nada. Devido processo legal a gente já não tem aqui no Brasil, né? Mas daqui a pouco não tem mais em lugar nenhum. E aí no final das contas acaba com uma situação dessa, uma cadeia, um complexo penitenciário com um monte de preso político, todo mundo amontoado lá, sofrendo tortura, sofrendo maldades. Um absurdo isso. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Estação Verão, Milei Turguniev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu não vou falar aqui sobre o avanço de Israel nessa região, porque eu já falei disso no vídeo de Israel, né? Por isso que eu falo que tem muita coisa em comum, então eu vou passar a fazer um vídeo só sobre as duas coisas, né? Mas teve também os rebeldes pegando os depósitos de álcool do Hezbollah, né? Vocês sabem, os muçulmanos não bebem álcool, né? Contra a religião deles isso, né? Grandes depósitos de álcool que o Hezbollah tinha lá na Síria e, lógico, os rebeldes estão mostrando isso no intuito de dizer, tá vendo? Hezbollah não é islã, não é muçulmano, é coisa e tal, né? A briga deles entre esses vários grupos lá vai ser certamente muito grande. Bom, Israel tem atingido também as bases aéreas. Isso daqui, segundo o Bricktop Nafo, é o ataque contra a base de Tartus, né? Eu não tenho certeza se isso daqui é a base de Tartus ou é Latáquia, tá? Porque também tem ataques em Latáquia. Então são os dois principais portos da Síria, né? A Síria tem essa zona costeira aqui, justamente Tartus, aqui é um grande porto militar que está cedido à Rússia, né? A Síria tinha um acordo com a Rússia
por mais de 50 anos, que cedia esse porto para a Rússia, e Latáquia é o outro porto que tem um pouco mais acima aqui. Aqui, nesse caso, o porto é dos sírios mesmo, tá? Existe uma base russa um pouco abaixo aqui, mas o porto de Latáquia é dos sírios. Então estão dizendo aqui que teve bombardeio nos dois portos. É possível, tá? Como eu expliquei para vocês, Israel está agindo preventivamente, imaginando que esses rebeldes com um monte de munição, um monte de coisas ali, podem se animar a fazer coisas maldosas contra as colinas de Golã. Isso seria um problema, né? Israel está atualmente obliterando todos os ativos militares avançados do Assad, né, e que a Guarda Islâmica Revolucionária do Irã deu para o Assad. Né? Então tem coisas de lançamento de mísseis, armas químicas, tem um monte de imagem aqui. Ó. Alguns estão reportando que Israel está alvejando as fábricas de armas químicas do Assad, próximo de Damasco. Seria essa imagem aqui. Que mostra que a explosão lá seria o alvo das armas químicas. Se for armas químicas, acho ótimo, espero que Israel tenha as informações direitinho disso, porque esse negócio de armas de destruição em massa me lembra o caso do Iraque, lá dos Estados Unidos, que depois se descobriu que não tinha arma nenhuma naquilo ali. Aqui, ó, depósitos destruídos ali em Dara. Dara é essa cidade aqui, ó, perto das colinas de Golã, essa cidade aqui, ó, Dara, perto das colinas de Golã também. Israel eliminou vários depósitos de munição ali na região, né? E aqui agora tem bombardeios contra uma base aérea que era da Força Aérea Síria, é próximo da Turquia, é controlada pelo SDF, pelo pessoal dos curdos, né? Então não se sabe quem é que está fazendo esse bombardeio aqui. Pode ser a própria Turquia, tá? Isso pode ser uma coisa complicada, porque os Estados Unidos apoiam o SDF e a Turquia não. E tanto os Estados Unidos quanto a Turquia são da OTAN, né? Isso pode gerar um problema nisso daí. Enfim, o assunto mais comentado de ontem para hoje foi a questão da prisão de Saydnaya, né? Essa é a prisão, várias prisões políticas existem lá na Síria, mas uma delas era a principal, que era mais usada para guardar os presos políticos, né? Era o caracol deles lá. Caracol, para quem não sabe, é uma estrutura lá na Venezuela, lá em Caracas, que era para ser um shopping center, não sei o que lá, acabou que nunca ficou pronto e o Maduro usa também como o centro de prisão de prisioneiros políticos. Então, esses ditadores todos agem da mesma forma. Aqui no Brasil a gente está no começo disso ainda, né? O Lula está começando a montar as prisões lá com os presos políticos lá do 8 de janeiro, o regime Lula e Alexandre de Moraes, mas vai acabar desse jeito. O regime ditatorial sempre acaba do mesmo jeito, né? Então aqui, ó, eles libertaram os prisioneiros das celas, mas essa parte aqui é só o início da história. Aqui, ó, eles mostram algumas pessoas. Esse aqui seria um adolescente totalmente com problemas mentais, porque não consegue falar e não sei o que lá, devido provavelmente à tortura, provavelmente a alguma coisa que aconteceu, o isolamento que ele foi mantido lá. Muito triste a situação. Tem outras pessoas aqui também com problemas, né? E aqui, ó, parece que o pessoal fez algumas imagens dentro dessa prisão e parece um verdadeiro um inferno isso daqui, né? Realmente algo terrível aqui, a imprensa entrando. De novo, isso daqui que a gente está falando que é terrível é o primeiro nível, é o nível de cima. Porque o problema maior que eles encontraram agora é que parece que eles chegaram à conclusão de que tem mais níveis embaixo e eles não conseguem chegar nesses níveis, eles estão tentando chegar nos níveis que estão abaixo. Tem, segundo algumas pessoas estão dizendo, até 100 mil prisioneiros dentro dessa prisão. Eu acho 100 mil um número muito grande, tá? Eu acho que esse pessoal está exagerando um pouco, mas de qualquer forma, parecem ter prisioneiros em níveis abaixo ali, ó, e eles estão tentando chegar nesses prisioneiros aqui. Ó. Aqui, ó, o novo governo de Damasco pede que antigos trabalhadores da prisão de Saydnaya forneçam os códigos eletrônicos para as portas no subsolo, né? Para libertar mais de 100 mil detidos que podem ser vistos nas câmeras de televisão. Então, ou seja, eles estariam vendo esses detidos nas câmeras de televisão, mas não conseguiam chegar até esses detidos ali na prisão, né? A gente não sabe. Está aqui justamente o rebelde falando aqui com a imprensa, avisando que existe, eles prometem que não vão fazer nada com os empregados da prisão que fornecerem os códigos para libertarem as pessoas de lá. E estão espalhando essa mensagem, que eles precisam desses códigos para conseguir chegar. Parece que tem 3 níveis de prisão abaixo do nível principal, lá do nível de cima, né? O nível de cima eles já libertaram. Agora parece que aqui, ó,
Parece que os rebeldes finalmente conseguiram uma entrada para as câmeras que estão no nível inferior daquilo ali, mas estão precisando ainda dos códigos, né? Cara, é um inferno isso daí, né? Realmente uma coisa absurda esse tipo de situação. A quantidade de esqueletos que vão ter no armário dessa ditadura. Toda ditadura acaba acumulando esqueletos no armário, né? E aqui, ó, o HTS também anunciou uma anistia geral para todos os pessoais militares conscritos de forma compulsória pelo regime anterior, ou seja, ele não está falando das forças armadas regulares, essas são prisioneiros de guerra, mas aquelas pessoas que foram conscritos forçosamente no exército do Assad, do antigo, né, do Bashar al-Assad, vão ser agora, vão ter anistia, não vão ser presos pelo novo regime, né? Aqui mais imagens mostrando grandes filas de carro indo em direção à Síria, das pessoas voltando para a Síria, o que é uma coisa muito bacana, né? Agora, aqui a Infobae traz a informação para a gente. Infobae é um jornal argentino, falando aqui que as tiranias não são eternas. A Síria cai depois de 54 anos de regime familiar, né? Todos os ditadores parecem bem até os últimos 5 minutos deles, né? E é isso mesmo que eu falo. Ditadura parece muito forte para quem olha, mas na prática é super frágil no final das contas. Por isso que o Putin está desesperado lá na Rússia, né? Enfim, estão falando aqui um monte de coisa sobre essa história, mas um ponto importante que eles falam aqui, ó, a queda de Bashar al-Assad desperta grandes esperanças em Cuba, Nicarágua e Venezuela. E no Brasil, eu acrescento. Bom, o Marcelo do Hoje no Mundo Militar traz para a gente aqui a informação de que as forças anti-Assad estariam em comunicação com a Turquia, né? O plano de ataque teria sido muito bem elaborado e coisa e tal, e foi comunicado à Turquia 6 meses logo após confirmarem a saída do Hezbollah da Síria, né, por causa da guerra no Líbano e após perceberem o enfraquecimento da presença militar russa e iraniana. Ou seja, foi aquilo mesmo que a gente falou. O que permitiu a mudança ali na Síria? Foi o fato de que a Rússia e o Irã e o Hezbollah, que mantinham o Bashar al-Assad no poder, simplesmente sumiram com outras preocupações, né? Acabou ficando o Assad sozinho e o Assad sozinho se assou. Tá aqui o idiota aqui junto com o cara do Azerbaijão. O cara do Azerbaijão está preocupado também, porque também tem movimentos lá. Enfim, esse tipo de coisa levanta esperança para um monte de povos no mundo que teriam expectativa de derrubar ditadores, né? Acho muito bacana isso, muito positivo. Espero que a Venezuela consiga isso, espero que nós no Brasil consigamos isso também, né? Para finalizar aqui a história, esse cara aqui é um sujeito chamado Scott Ritter. Ele nunca foi boa pessoa, ele é chamado pelas Russetes de especialista militar. As Russetes levam esse cara a sério, as Russetes falam que não, porque o especialista militar Scott Ritter falou não sei o que lá e falou isso, não falou. Tem vários youtubers brasileiros que citar, não porque o Scott Ritter falou não sei o que lá, que a Ucrânia está acabada, que a Rússia vai ganhar a guerra e não sei o que lá, é um papo que é impressionante, né? E esse cara aqui, ele disse no dia 3 de dezembro, portanto há poucos dias atrás, logo que começou essa ofensiva do HTS, né? Que não porque a maré vai virar e agora as forças da Rússia e do Irã vão esmagar esses rebeldes e agora isso na verdade foi uma coisa positiva para o Assad, porque agora que esses rebeldes saíram de suas tocas, os russos vão lá e vão destruir eles todos e não sei o que lá. E vocês, e os Russetes estão aí falando, acredite que não, porque o Scott Ritter, especialista militar, Scott Ritter, falou que a Ucrânia está acabada e não sei o que lá. Esse é o idiota que esse pessoal está levando a sério. 3 dias atrás falou que não, que está tudo bem, que o Assad vai fazer um contra-ataque agora, que o Putin vai mandar forças para si. O Putin está fudido, meu amigo. O Putin não consegue nem segurar Kursk. A Ucrânia invadiu Kursk, ela tomou metade do oblast de Kursk. O Putin não conseguiu impedir, porque ele está preso lá, está destruindo. O exército está sendo destruído lá na Ucrânia, né? Enfim, esses especialistas militares russetes, esse é o naipe da galera. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui.
Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.